Eu queria começar falando sobre o movimento 2022, o Brasil que queremos, e que é uma iniciativa deste movimento, essas atividades que estão acontecendo durante essa semana aqui nesse anfiteatro na UNB, e é um movimento que conta com vários grupos sobre temas diversos: saúde, educação, economia, ecologia e sustentabilidade, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. E esse movimento foi criado por um ato da reitoria da UNB em 2015, porque é uma parceria entre a UNB, através do Núcleo de Estudos do Futuro. Um dos coordenadores desse núcleo é o professor emérito e decano Isaac Reutemann, e o professor Isaac, ele é o presidente da comissão do 2022 do Brasil que Queremos. É uma parceria da UNB, através desse núcleo, com a União Planetária, que é uma organização. O presidente é o Dr. Ulisses Riedel. Gostaria de passar a palavra para ele explicar um pouquinho para vocês também sobre o movimento, sobre a União Planetária. O movimento ele nasceu, como foi mencionado pela Aline, por um ato do magnífico reitor aqui da UNB, fazendo uma parceria entre a universidade e uma entidade da sociedade civil. Com que objetivo foi criado esse movimento? Houve uma percepção bastante clara de que o nosso mundo e o nosso Brasil está com muitos problemas e que há necessidade de se pensar seriamente nesses problemas. Se percebeu que os partidos políticos estão numa luta muito difícil entre eles, que o governo está meio perdido no meio dos problemas que existem, que o poder econômico está muito centrado nos seus próprios lucros, nas suas necessidades, e que as classes sociais também necessariamente estão centradas na sua sobrevivência. E fica muito pouca gente que possa fazer alguma coisa de concreto, de mais profundo, de mais sério pelo Brasil e pela humanidade. E como daqui a poucos anos, em 2022, nós vamos completar 2 séculos de independência, é um momento adequado para uma universidade, aonde tem o conhecimento, aonde tem eméritos professores, aonde tem uma juventude empenhada em entender o Brasil e o mundo de uma forma inteligente, claro que suprapartidária, supra-ideológica, até supra-religiosa, e examinar os problemas que temos e, de uma forma séria, verificar quais os caminhos que podem ser trilhados. E, para isso, é preciso uma abertura total, em que as pessoas que participam do movimento e dos seus vários grupos tenham absoluta e total liberdade de pensamento e de palavra, e que aquelas ideias que forem dialogadas construtivamente, nós possamos buscar ajudar para que elas sejam implementadas e tornem-se realidade. E é com essas características que nasceu o movimento, e que tem tido um trabalho muito interessante. Basta dizer que hoje, no dia de hoje, nós temos mais de 50 programas televisivos sendo apresentados pela televisão, pelo Canal 2 da NET, e em Goiânia também, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Maceió, de seminários, de debates, de entrevistas sobre os temas mais importantes. Se escolheram 10 temas, a começar pela ética, a continuar pela política, pela economia, pela saúde, pelo meio ambiente, pela ocupação geográfica do espaço,
sobre ciência e tecnologia. São vários grupos com pessoas não só eméritas, como pessoas interessadas em tentar entender o momento que vivemos e atuar em relação a eles. É um trabalho que ainda está no princípio. Um dos trabalhos que nós consideramos bastante interessantes do que já foi discutido e produzido diz respeito ao grupo de política. No grupo de política, vocês verão no folder em que é divulgado o movimento, que só existem perguntas, não existem afirmações. E uma das perguntas é qual é o aprimoramento possível na democracia, porque existe uma ideia bastante presente na sociedade de que a democracia é o melhor regime, embora ele tenha muitas imperfeições. E, diante disso, se buscou entender o que é democracia, qual é o valor exato pelo qual nós deveríamos trabalhar. E houve uma percepção do grupo que aprovou um texto, ele está publicado, que é uma reflexão sobre democracia. E essa reflexão é de verificar o que deve ser considerado como um desejo real de democracia e o que existe. Eu citaria só de uma forma bastante simplificada para dar ideia, porque não é o tema que eu vou tratar, apenas fazendo essa apresentação, de que se busca mostrar que a democracia deve ser um regime ético em que se busca o atendimento de todos os cidadãos. Ou seja, dentro de uma democracia deve estar presente o princípio um para todos, todos para um. Enquanto nós tivermos pessoas abandonadas dentro de uma organização social, não podemos chamá-la de democrática. E que essa ideia de que democracia é a disputa de ganham os mais fortes é uma ideia fora da ética, fora da civilidade. A democracia não pode ser um pugilato, como nós encontramos hoje, muito presente, em que vencem os mais fortes. Pelo contrário, deve ser uma organização ética igualitária, não é igualdade imposta pela força, mas é igualdade conquistada como um valor social, como uma virtude social, e então, dentro dessa visão, é que nós devemos caminhar. Esse trabalho que está aí, que vocês vão verificar, ele está sendo encaminhado para quase uma centena de universidades federais, porque a partir do momento que a Anfif ingressou dentro do movimento e ela congrega 63 universidades federais, e agora estamos tratando também com a Bruen, que é a que congrega as universidades públicas, né? Estaduais e municipais, nós temos um gigantesco número de universidades para pensar junto. Eu estou citando um exemplo, a questão da democracia dentro do item política. Mas nós temos vários setores, nós temos tido aqui reuniões de vários grupos. Ontem, nós tivemos aqui um grupo que verificava a questão da cidade, especificamente a cidade de Brasília, a questão hídrica de Brasília. E se pôde perceber que, apesar da importância dos diversos grupos de estudos, que esses grupos têm que estar unidos, porque diante especialmente de duas perguntas que foram feitas aos palestrantes, se verificou que para responder essas perguntas, nós temos que ter uma dimensão muito maior do que a dimensão do grupo. Uma delas dizia a respeito aos moradores em situação de rua, que é a expressão que está sendo usada atualmente. Hoje, em São Paulo, segundo os números, existe cerca de 40 mil moradores em situação de rua. Em Brasília, existem cerca de 4 mil. Existem 2.573 catalogados e mais 1.000 e não sei quantos que não têm exatamente o registro. Mas com a perspectiva de crescimento. É um processo que vem em crescimento, seja em São Paulo, seja aqui, seja no Brasil.
No Brasil, o último censo diz que tinha mais de 101 mil moradores em situação de rua. Então, a pergunta era o que fazer? Nós vamos ficar olhando as nossas ruas ficarem ampliadas, vamos pensar de uma forma egoísta, higiênica, de que queremos tirar as pessoas que ferem as nossas vistas da presença nossa, vamos socorrê-los, vamos cuidar, vamos dar oportunidade, o que vamos fazer? E aí se percebeu claramente que para responder uma pergunta dessa, nós temos que entrar na questão econômica do país, que é uma questão muito delicada, e muito mal resolvida e muito mal sinalizada. O jornal de hoje, por exemplo, está aqui, leilão do pré-sal atrai gigantes do petróleo ao Brasil. Venda de 8 blocos nas bacias de Campos e de Santos deve render 7,75 bilhões, ou seja, 8 bilhões. E aí, então, se nós vamos ingressar para a análise econômica, será que nós vamos resolver o problema do Brasil? Porque para resolver o problema de morador de rua, em situação de rua, nós temos que resolver o problema econômico do país. E nós vamos resolver o econômico do país vendendo o nosso pré-sal, vendendo as nossas reservas minerais, vendendo o nosso país. Vamos até admitir que fosse possível vender, pagar e ficarmos livres, mas falta uma análise disso mais profunda. Por quê? Porque é simples verificar que o Brasil, no dia de hoje, ele tem uma dívida, que os jornais eventualmente dão notícia, de 3,4 trilhões do dinheiro nosso brasileiro, dos nossos reais. Tem 3,4 trilhões, a interna, mas tem uma externa, que segundo cálculos vai dar mais de 1 trilhão e 800, mais ou menos, vai dar uns 5 trilhões. Muito bem, temos 5 trilhões. Se nós vamos receber 8 bilhões pela venda desse pré-sal, não vai aliviar nada da nossa dívida, mas esse ainda não é o problema. Porque o problema é que essa dívida que nós temos, de cerca de 5 trilhões, ela está sujeita a juros. Vamos imaginar aquele juros menor possível do mundo, que seria 10%. 10% são 500 bilhões, quer dizer, nós vamos pagar de juros 500 bilhões e vamos vender o nosso pré-sal, essa parte que está sendo fatiada, por 8 bilhões. Nós vemos que nós vamos vender o país todo e continuar endividados. E, portanto, esses grupos têm que ser examinados coletivamente. E nós, para examinarmos a questão econômica, temos que examinar a questão política. Como é que a situação política do país? Nós temos uma situação organizada de forma sábia, em que os nossos representantes estão lá defendendo os interesses do povo, do país, ou estão defendendo interesses de bancadas, interesses particulares, e aí entra todo um mundo de coisas. Então, nós vemos que a questão é toda muito complexa e que, no fundo, um dos itens dos nossos grupos, que é o de ética, tem um poder e uma importância gigantesca. Porque sem ética a nossa política não vai prestar, a nossa economia não vai prestar, a nossa educação não vai prestar, nada vai prestar, porque ética é um princípio básico que está presente na vida de uma sociedade para que tenha uma vida digna e que tenha uma vida decente. E que tudo isso é muito complexo, porque demanda estudo, demanda aprofundamento, demanda dedicação, demanda entrega ao bem coletivo. E uma grande maioria ainda não acordou para perceber que a nossa força depende da nossa união, depende do nosso conhecimento, depende do nosso trabalho. E por isso que o 2022, o Brasil que queremos, é um movimento muito importante. Ele pode ser até uma gota no meio do oceano, mas ele é uma gota de luz, ele é uma gota de força, de dignidade, de pessoas interessadas em encontrar
e trabalhar por um mundo melhor, por um mundo mais digno, por um mundo sem guerras, por um mundo sem maldades, um mundo sem crueldades, um mundo com os valores éticos presentes em primeiro lugar. O tema de hoje, que é um tema que trata de desertificação e que trata de recursos hídricos, nós vamos verificar que essa desertificação, ela pode ser vista em vários planos. Um plano que pode ser visto é a desertificação material, que destroem a floresta e que vira um deserto e que é terrível, não só para o país, para a humanidade, para o planeta inteiro, quando nós vemos a destruição que pouco a pouco vai sendo feita de nossas matas. Aí nós vamos verificar que isso tem sido muito bem comprovado, de que o reflorestamento traz a água. Aquele famoso fotógrafo Sebastião Salgado, ele fez uma experiência e tem mostrado ao mundo que uma área que estava desertificada, depois que ele tratou de fazer plantações, especialmente de árvores adequadas para atrair a água, que se transformou num bosque, se transformou num parque com nascentes que vieram à flor e que antes estavam secas. Então, nós vemos que essa desertificação que nós encontramos é fruto também desses mesmos problemas, dos interesses econômicos desmedidos, da falta de ética, da falta de dignidade daqueles que estão lidando com os interesses da sociedade de um modo geral. E que essa desertificação, ela é muito maior do que a desertificação física. É a desertificação cultural. Estão trabalhando para privatizar o UNB e todas as outras universidades do país. Há um trabalho concreto direcionado nesse sentido. Não é por outra razão que se cortam recursos e se deixam as salas de aulas com cadeiras quebradas, com professores com salários em atraso. Por quê? Para chegar a um ponto em que aí entregam os bens públicos para o privado, e isso é um processo que está ocorrendo. O Diretório Central dos Estudantes aqui da UNB está trabalhando de uma forma consciente, muito clara, pela defesa da UNB. Mas não bastará a gente defender apenas a UNB, nós temos que defender as universidades públicas existentes no país. Temos que começar defendendo lá a UERJ do Rio de Janeiro, que os professores estão há vários meses sem receber salários. E aí, então, a gente tem que entender dessas coisas para escolher o melhor caminho. E, certamente, o melhor caminho será o caminho da opinião pública, que tem um poder gigantesco. A opinião pública tem um poder maior até do que da mídia. Ela tem um poder real. Ela não é o suprapoder, porque o poder maior é daqueles que estão com as armas na mão e estão com o poder de Estado na mão. Mas ela tem um poder até de dobrar essas mentalidades. Mas nós, para dobrarmos essas mentalidades, temos que mostrar, temos que conhecer e mostrar que tudo isso que está aí é um grande equívoco no que diz respeito aos interesses da nação, aos interesses do povo, aos interesses gerais de todos nós. Nós precisamos de mais do que uma pátria saudável, de um mundo saudável. Um mundo onde hoje são gastos trilhões com armas, com a fabricação de armas, em que os negócios feitos entre os países, muitos deles estão ligados a bilhões e bilhões de armas que são
produzidas e vendidas, é um mundo enfermo, é um mundo doente. E diante de um corpo social doente, é preciso que nós possamos fazer um correto diagnóstico e, dentro do correto diagnóstico, fazer aquilo que for possível fazer para o mundo novo. Nós acreditamos muito que não é fácil, porque é preciso mudar a consciência. Se a consciência nossa, se a consciência coletiva é de levar vantagem, de que eu estou bem, a indiferença para quem está abandonado na miséria, que não há mais sensibilidade, aí realmente fica extremamente difícil, se não impossível. E podemos até chegar a uma situação de um flagelo mundial de destruição da humanidade. Nós precisamos seriamente pensar na vida social que vivemos, no mundo, na importância da fraternidade universal, na importância dos povos estarem de mãos dadas, da mudança da nossa economia mundial, que é a da competitividade de um país contra outro país. Temos que ser uma economia mundial e uma organização social da solidariedade e não essa competitividade que está aí. Que a própria democracia em que vivemos, que é uma democracia de pugilato, e não de solidariedade humana, é um grande equívoco. Mas acreditamos que as universidades e aqueles estudantes universitários e professores que estejam engajados na construção de um mundo novo, eles farão diferença, porque entendemos que a luz onde existe, ela realmente brilha, ela ilumina, e nós jamais poderemos cair na descrença, porque quem pensa em perder, perdido está. E nós temos que acreditar na força, na vitória, na unidade, na dignidade humana, na supremacia dos valores éticos sobre a falta de valores. E é nesse sentido que entendemos que a questão hídrica que aqui nós temos para enfrentar é uma questão que depende de não dar apoio a esse desmatamento que tem ocorrido desde lá da Amazônia, como aqui do nosso Cerrado. Quem pega um carro e vai daqui para a Bahia, é todo o terreno, toda a área totalmente destruída, destruída nas suas florestas, mas com plantações e com irrigação com agrotóxicos, intoxicando a terra, intoxicando as águas, envenenando as águas, sempre com essa supremacia do interesse econômico em cima da real supremacia que deve haver, que é do bem-estar do ser humano. É isso. Bom, a gente veio falar sobre essa questão que hoje, mais do que nunca, né, a crise hídrica está... Todo mundo está falando disso, está em todos os jornais, está em todas as mídias. Então, eu queria começar compartilhando uma história que aconteceu comigo hoje, no elevador do meu trabalho. Quando eu cheguei de manhã, eu estava subindo o elevador, entrou uma pessoa no elevador, que eu não conheço, aí aquelas conversas de elevador, né? Bom dia, será que chove hoje? Só que hoje, né, essa fala tão que a gente já escutou e nunca dá importância, hoje é muito importante, né? Hoje a gente, nossa, tomara que chova, com fé em Deus vai chover, vamos mentalizar para chover. Então, essa questão de vai chover ou não vai chover, começou o assunto, né? Olha como está essa crise, a gente não tem água. Então, entraram mais 2 pessoas no elevador, que também participaram dessa breve conversa, e uma pessoa falou assim, gente, a raiz desse problema é o governo que não investe em captação de água. E aí eu pensei, queria compartilhar com vocês, né? Eu pensei, gente, será que essa é a raiz do problema? Eu acho que não, né? Eu acho que não mesmo. Como assim, né? O governo não investe em captação? Pode ser um dos problemas, né? Mas será que a água vai estar sempre lá para a gente captar?
né? Será que sempre vai ter água? É infinito? A gente sempre... Então, eu tentei fazer essa conversa em 1 minuto, né, enquanto o elevador subia. Então, hoje, o nosso palestrante de quarta-feira falou um dado aqui para a gente, que 70% da nossa água vai para o agronegócio. O agronegócio gasta 70% da água que a gente tem no país. Então, né, isso por si só já diz muita coisa, né? E como o doutor Ulisses comentou, quando você vai de carro daqui para a Bahia, ou daqui até Alto Paraíso, até Cavalcante, até a Chapada dos Veadeiros, você já pode ver que é monocultura para todo lado. Eu queria chamar a atenção para essa questão que também está muito séria, que é esse incêndio que está acontecendo na Chapada dos Veadeiros, nas últimas semanas, né, que já devastou uma área enorme do Parque Nacional da Chapada, que, inclusive, foi ampliado, né, acho que 3 meses, não me lembro exatamente quando, mas foi recente, né, foi uma grande vitória, né, para os ambientalistas. Na verdade, foi uma grande vitória para a humanidade, né, porque no Cerrado, o Cerrado é o berço das águas, né? Então, uma vitória da humanidade, que o Parque Nacional foi ampliado, e acreditam que esse incêndio que está acontecendo lá é criminoso, né, que é uma retaliação a essa ampliação, porque acabou pegando algumas terras, né, de alguns fazendeiros, enfim, é o que a gente está acompanhando, assim, o que está acontecendo lá. Eu até peguei aqui um dado de que já destruíram mais de 64 mil hectares dessa unidade de conservação, segundo o ICMBio. Então, como que essa destruição do Cerrado pode afetar o Brasil inteiro nessa questão hídrica, né? Aqui em Brasília, por exemplo, aqui no DF, a gente vive a pior crise hídrica da história. Os nossos reservatórios estão no menor nível da história. Então, essa escassez que está acontecendo está diretamente ligada a essa degradação do Cerrado, né, ao desmatamento, à monocultura, ao agronegócio. Então, bom, eu queria deixar essa reflexão aqui hoje com vocês sobre essa questão tão importante que é a preservação do Cerrado, né, que hoje em dia assim, os olhos internacionais são muito voltados para a Amazônia, né, que dizem que, né, o pulmão do planeta. E percebe-se que, de uns anos para cá, os dados são que o desmatamento na Amazônia vem, de uma certa forma, diminuindo. Mas também isso é questionável, porque, né, mas aqui no Cerrado a coisa só piora, né, o desmatamento do Cerrado só piora. Os dados só aumentam assim, de desmatamento. Então, bom, aqui a gente enfrenta esse racionamento. Bom, eu acredito que é 1 vez por semana, ou agora vai começar 2 vezes por semana, porque está ficando pior, né? Então, o que acontece? Também é uma percepção minha, pelo menos é o que eu observo assim, no meu bairro. Falta água um dia, aí a pessoa não lava roupa, não lava o carro, no outro dia volta a água. Se ela toma um banho de 15 minutos, normalmente ela toma um de meia hora para compensar o dia anterior que não teve água, ela lava o carro, ela aproveita para fazer tudo. Então, falta essa consciência também, né? Que, inclusive, eu tenho uma filha de 7 anos e ela assim, já se sente super responsável pela água que ela gasta e ela fica observando os adultos que estão em volta. Se alguém deixa a torneira aberta, ela fala. E isso é super importante também, a gente deixar isso para as nossas crianças, né? Para que elas tenham essa consciência, desde pequenas, que elas vão se tornar adultos com uma consciência diferente da maioria hoje, da maioria da sociedade hoje. Bom, então, o Cerrado. O Cerrado é o 2º maior bioma do Brasil, né? São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados que estão espalhados em 12 estados. E, além disso, tem a diversidade da fauna e da flora no Cerrado, né? São mais de 13 mil espécies de plantas, 850 de aves e 250 espécies de mamíferos. Então,
e também está encarapitado sobre os 3 principais aquíferos da América do Sul: o Guarani, o Bambuí e o Urucuia. Então, o que acontece é que as árvores no Cerrado, apesar de não parecerem muito vistosas, né, as raízes são muito profundas, né? Elas se aprofundam muito, e aí a água vai entrando, o solo absorve essa água, e as raízes abrem o caminho para a água passar. Realmente, assim, nessa questão de água, o Cerrado abastece a grande maioria do nosso país, né? Agora, também, uma realidade que a gente está começando a ver, você pode observar isso, eu não sei, quem mora um pouquinho mais afastado, numa área rural, ou quem tem a oportunidade de ir para uma chácara aqui perto de Brasília, aqueles córregos, os corguinhos, né? Você vê que hoje, na época da seca, eles estão secando mesmo, né? Antigamente, você conseguia ver está na seca, diminuiu a água, mas ainda tem aquele fio, né, de água. Hoje em dia, nem isso, né? Eles estão realmente secando. E essa água que deveria penetrar o solo, né, para alimentar esses aquíferos, e os lençóis freáticos, ela evapora. Era isso que eu queria falar sobre o Cerrado. Eu queria convidar vocês, né, para falarem alguma coisa, para perguntarem. Eu lembro que eu morei em Niterói na minha infância e faltava água, à beira do mar, e faltando água potável. E a gente juntava, né, em baldes, em bacias, na banheira. Aquilo ali não é muito, mas supria por 2, 3 dias. Então, que, né, os entes públicos, né, avisem a população. E me pareceu estranho que esses cortes são maiores nas cidades satélites. A gente não vê esse mesmo corte, essa mesma quantidade no Lago Sul ou nas Asas, agora que está começando. Essa falta de solidariedade, né, essa desigualdade que ainda permeia o pensamento, né, dos nossos homens públicos. Eu queria chamar a atenção que a crise, além da falta de água e essa desertificação, é de espiritualidade. É da espiritualidade ecumênica, né? Saber que todos nós temos um Deus, seja dos muçulmanos, aos cristãos, aos budistas, aos judeus. E o movimento, né, também fala da pedagogia das virtudes, já o Dalai Lama falava sobre isso. A gente só vai conseguir mudar mesmo o Brasil e o mundo, se a gente tiver essa consciência de que somos cidadãos, né, do universo, que tudo que a gente faz aqui, eu fico pensando se essas pessoas elas não pensam no futuro dos seus filhos, dos seus netos, porque deixando poucas pessoas com muito, igual nós vimos tão bem no dia que falou sobre a educação infantil, 1% da população mundial tem o referente a 44% dos mais pobres. Eu fico pensando, será que eles são felizes em verem essa diferença? Será que não seria mais feliz se todos tivessem o básico? E eu conheci uma forma, né, que a Nanda Marga, tem o PRAUT, que é o Programa de Reutilização Progressiva, em que o que é infraestrutura, então, no Brasil já foi assim, agora até isso já está sendo privatizado. A parte siderúrgica, hidrelétrica, né, hídrica, que seja, né, do governo, que se mantenha, porque são grandes gastos, petrolífera também. Aí a produção de bens seria por cooperativas, né, que ganhasse de acordo, proporcionalmente, com o que cada um produzisse. Porque também não é justo aquele que muito trabalha, né, e ganhar o mesmo que o pouco trabalha. Por isso que eu acho que o comunismo não deu certo, que tem que haver pelo menos uma diferenciação entre 1 e 10 salários, né, de acordo com o que cada um produz. Da composição, né, da nossa sociedade, precisa haver vontade política, né? Porque a gente vê que tem parte do povo que não desenvolveu a mente e não conseguiu, na fase de criança, né, receber o alimento, desenvolver seus neurônios e poder estudar e ter as mesmas condições que os outros. Então, nós, como você colocou bem no início, né, doutor Ulisses, os mais fortes olharem para os mais fracos, ajudar eles a crescerem.
Então, com isso, diminui a violência, diminui a necessidade de pagar, morarmos em condomínios, de pagar tanta segurança, né? E vem os sequestros, né? E o pessoal pobre vivendo mais na insegurança, porque, né, conversando com um jardineiro, ele falando, olha, minha sobrinha saiu de casa, uma pessoa que estava lá, de favor, esqueceu a porta aberta e levaram tudo. Em Brasilinha, aqui. Então, até entre eles não tem esses valores. E esses valores estão além das religiões, estão além, né, do coisa, são essas virtudes do partilhado, ficar feliz que o outro esteja feliz também. É tão simples, né? A gente abrir mão de alguma coisa, do excesso, que não vamos nem pedir demais, mas na água também, abrir mão do excesso desse banho aí de meia hora, né? E dá para tomar banho, abrir no chuveiro só 5 minutos, 1 minuto para molhar, 1 minuto para ensaboar, né? 2 minutos para tirar o sabão. São coisas simples, mas a gente não põe em prática. Então, quando né, o cerrado está lá queimando, pelo menos eu vi um lado positivo, que tem muita gente ajudando, fazendo colheitas. Então, tem muita gente boa também. Então, as forças, né, do bem e do mal, elas estão se polarizando. E eu tenho certeza que nós estamos no momento da separação do joio e do trigo. E que essas pessoas não vão ficar aqui no planeta. Né? Lamento muito dizer, mas elas não vão, porque não há mais espaço para conviver tanta desigualdade. Não há. Então, se a gente quer preservar o nosso planeta, né, eu sei que os mestres estão cuidando da gente e que isso está acontecendo nesse momento. Lembrar para essas pessoas que acham que podem tudo, que há um poder muito maior. É isso. Obrigada. Na história da humanidade, e o estudo da história é sempre muito importante, a gente vê que, no passado, os mais fortes fisicamente, mais insensíveis, criavam os reinados com monarquias, e que os seus guerreiros e seus descendentes criavam as aristocracias, e que eram donas de tudo, e que tinham servos para trabalhar. Essas eram os governos existentes nas várias cidades-estado existentes no planeta. Sempre uma aristocracia que correspondia àqueles que eram donos da terra e que o povo era obrigado a trabalhar como servo na terra do Senhor. Ele era como parte da propriedade, mesmo não sendo escravo, ele era como parte da propriedade. Nós tivemos muitas mudanças, muitas revoluções, se derrubaram monarquias, se estabeleceu república. República quer dizer coisa pública, res, rei, do latim, pública, coisa pública. Mas, no entanto, a história continua a mesma, só mudamos os nomes. Hoje nós não chamamos mais de aristocracia, chamamos daí elite econômica, a elite econômica do mundo, dos rentistas, os rentistas, que é tudo a mesma coisa. Ou seja, a mudança precisa de mudança de valores. Sem mudança de valores, é muito difícil, se não impossível, mudar o mundo. Uma humanidade constituída por pessoas altruístas fará um mundo maravilhoso. Uma humanidade constituída por pessoas egoístas, gananciosas, individualistas, farão o que está feito, o que é o nosso mundo. Portanto, muito importante, dentro dessa nossa percepção dos vários grupos que tratam de saúde, tratam de educação, tratam de economia, que a gente tenha muito presente a questão da ética. A ética tem que ser a base de todos os setores. Numa universidade, por exemplo, de economia, se estuda acumulação de recursos, não se estuda nunca distribuição de recursos. Nunca em uma escola, em uma faculdade de economia, tem aulas para examinar como fazer uma distribuição mais justa dos recursos existentes na humanidade. Ou mesmo as pessoas, quando vão buscar o conhecimento, e se formar em uma
em uma profissão, sempre é com o sentido de se dar bem e de disputar dentro da sociedade, e nunca com o sentido de bem servir a sociedade. Portanto, esses valores éticos são fundamentais e por isso eu apreciei muito a sua palavra. É incrível, né, como essa parte, né, da sociedade se sente superior a tudo, mesmo a natureza, mesmo parte da biosfera. Então, eu queria até fazer um link assim, com a biologia, né, essa coisa da biosfera, porque a vida em cada nível da organização, né, é importante para o todo. E nós fazemos parte do todo, a gente tem que se sentir parte disso. Então, o que acontece é que esses valores, que são muito equivocados, eles estão, né, eles se sobrepõem à vida, à água, à natureza, às necessidades básicas que todos temos, independente se eu sou analfabeta ou se você é uma doutoranda, ou enfim, essas coisas não nos, né, dividem no tanto que precisamos da água para sobreviver, que os nossos filhos, nossos netos, né, que as próximas gerações precisem também. Então, realmente, falta consciência. E como o doutor Ulisses falou, também a questão da ética é muito importante, porque justamente porque precisamos ser firmes, né, com os nossos valores. Né? Então, existem coisas que nós não podemos fazer, né? E independentemente se a gente vai receber algo material em troca, ou um reconhecimento, enfim, né, existem limites que não podem ser ultrapassados, né, em relação aos nossos valores. O que a gente vê hoje é que as pessoas estão muito fracas, né, muito vulneráveis. Então, as pessoas... Poxa, na política isso é... A pessoa chega na política e é corrompida, por exemplo. Eu acredito muito nas pessoas. Então, eu não acredito que todo mundo que está lá chegou com a intenção de roubar, de se corromper, mas o sistema já é tão cruel, né, que, às vezes, a pessoa ela não tem a força para manter, né, essa posição firme, né, com a ética, com os valores que ela tem, né, e acaba cedendo e acaba, né, caindo. Então, eu gostei muito da palestra todas foram ótimas, mas do Eduardo Chaves, né, que foi o doutorando em ciência política aqui pela UNB, ele falou da primeira infância. E, então, realmente, é uma fase que, às vezes, a gente nem dá muita importância, mas que é super importante para a formação, né, do indivíduo. Então, como é importante a gente estimular, mostrar esses valores, né, desde a primeira infância, porque isso vai refletir, né, na vida adulta da pessoa, nas escolhas que ela vai fazer, né, no ser humano que ela vai se tornar. Então, é muito importante para a formação mesmo como ser humano, essa questão da primeira infância. E essa mudança que a gente tanto almeja é uma mudança que eu acredito que é, né, geracional. Mas a gente precisa começar, né, a plantar essas sementes, e é isso que a gente está fazendo. A gente está semeando a mudança que queremos. Talvez eu não esteja aqui para ver, né, mas o importante é participar, e em 2022, com certeza, estaremos melhor do que em 2017, né, e 2016, que foram anos bem difíceis, assim, né, tanto politicamente, economicamente, muito conturbados, né, é uma crise generalizada, desde a política até a consciência mesmo, até os valores. Então, a gente pensa o Brasil 2022, primeiro para ter uma meta, para ter, né, só o Brasil que queremos, mas quando queremos esse Brasil, né? Então, acho importante ter uma primeira meta para a gente já conseguir evoluir, né, e ver como que estaremos em 2022. Então, é um movimento muito bacana que a gente queria convidar vocês que não conhecem ainda este movimento a entrarem no site www.movimento
2022brasil.org.br. Tem uma parte lá, participe. Então, são várias áreas de atuação. Você pode escolher a sua área de atuação, você pode escolher mais de uma, porque, afinal, está tudo conectado, está tudo interligado. E vamos fazer esse trabalho juntos para fazer essa mudança. Hoje em dia, tem muitas coisas ruins acontecendo, mas, principalmente, tem muitas coisas boas acontecendo. Tem muitas pessoas de bom coração, muitos homens de boa vontade, mulheres de boa vontade, que estão lutando, que estão semeando, né, essa mudança. Eu tenho muita fé assim, na humanidade mesmo. Deixa eu dizer duas palavrinhas só. Se nós esperamos colher dias melhores para o mundo, nós vamos ter que fazer a correta semeadura. E não é uma semeadura qualquer, é a correta semeadura. É a semeadura inteligente, de que escolhe corretamente o terreno, que prepara o terreno, que escolhe bem as sementes, que vê qual a época adequada de plantio, qual o adubo que deve usar, qual a irrigação que deve usar, e contar com as forças da natureza que sempre respondem. A natureza sempre responde. Não responde se nós jogarmos semente no asfalto, ou numa terra que não foi preparada, ou não irrigarmos as nossas sementes. Só que ela tem o seu tempo. E a gente tem que respeitar o tempo dela, mesmo porque não adianta querer tirar o fruto verde. Nós vamos perder também o fruto, mas é preciso criar a maturidade das ideias. As ideias governam o mundo. As ideias governam o mundo. O invisível governa o visível. Se hoje nós não temos uma escravidão direta como existiu no tempo dos nossos bisavós e tataravós, porque nós tivemos alguns bisavós e tataravós que semearam a ideia da justiça social, a ideia do horror da escravidão. E temos certeza até que muitos deles morreram tristes, por aqueles que viveram lá no século XVII, especialmente, e que eram abolicionistas, chegaram ao fim da sua existência, vendo que os escravos continuavam sendo açoitados nas nossas praças públicas, no nosso Pelourinho, ali na Bahia, que nós vamos visitar o local de açoite público dos nossos escravos, e que eles ficam pensando, poxa, foi inútil a minha vida. Não, não foi. É que o tempo da natureza é diferente do tempo das nossas vidas. As nossas vidas são muito curtas diante da história, mas é a semeadura de hoje que vai definir o futuro de amanhã. Se nós ficarmos acomodados, teremos certamente um período maior de tristezas e de sofrimento pela humanidade. Vai prosperar mais o interesse da força bruta e daqueles que agem de forma desumana, desonesta. Mas é preciso que existam aqueles que façam a correta semeadura. Por isso, para nós, é muito importante que se inscrevam no projeto, que participem conosco. Tem liberdade absoluta de falar o que quiser, de dizer que está tudo errado, mas que seja um diálogo produtivo, mesmo que enfrentando as coisas erradas que estão aí, que possamos, através de um caminho virtuoso, construir um mundo virtuoso. Aliás, foi Mahatma Gandhi que nos disse que não há caminho para a paz, que a paz é o caminho. Não há caminho para uma sociedade virtuosa, a não ser a própria virtude. E por isso é que nós temos que trabalhar nesse sentido. 70% da água, eu queria compartilhar com vocês o seguinte: além de fazer o nosso
nossa contribuição pessoal dentro das nossas casas, porque imagina, né, se todo mundo pensa assim, acabou o mundo, né? Então, realmente, esse discurso, cada um tem que fazer a sua parte, isso é muito válido, assim, por mais que o resto esteja em absoluta né, inconsciência e ignorância, mas cada um de nós precisamos ser conscientes e fazer a nossa parte. Mas, então, gente, consumam dos pequenos produtores, da agricultura familiar. Isso é muito importante também, né? Porque o agronegócio é tão forte porque nós consumimos, né? Além de, né, eles também exportam, mas, né, imagina se a gente, né, aqui no âmbito do nosso país, começarmos a consumir do pequeno produtor, né, a valorizar a agricultura familiar. Então, aí na feirinha orgânica é um pouco mais caro, mas nós aqui, né, somos privilegiados, estamos aqui dentro da universidade, estudamos aqui na universidade, então a gente pode fazer essa opção. Né? Quem realmente vive, né, precariamente não tem como pensar em comprar um orgânico, porque ele só está preocupado em ter alguma coisa para comer na mesa. Mas nós podemos pensar assim, e cada um pode fazer isso, né, consumindo do pequeno produtor. Isso eu acho muito importante, porque, né, a produção do agronegócio está cheia de agrotóxico, cheia de veneno, e a gente está consumindo, e a gente está comprando, e eles estão envenenando os nossos solos. Então, é muito importante, sim, que a gente tenha essa consciência também. E a gente vai começar a fazer reuniões aqui na UNB dos grupos de estudos. Então, a ideia é fazer todo mês ou toda semana reuniões dos grupos de estudos, isso vai ser bem divulgado, e pelo menos uma vez no mês a gente pensou em reunir todos os grupos, porque está tudo interligado, né? Então, a gente também acha importante ter esse diálogo multidisciplinar.